No Distrito Federal, a cada 10 crimes cometidos, 3 tiveram a participação de menores. O que você mais tinha? Comissária de Justiça da Infância, da Juventude e do Idoso. O tipo de delito mais praticado pelos adolescentes é o tráfico. Depois, em seguida, vem o furto, o roubo e, muito raramente, eles cometem o homicídio. O mais usado, né, o mais praticado é a traficância. Por quê? Porque os maiores se utilizam dos menores para fazer o tráfico da droga, utilizando eles como aviõezinhos, entendeu? E aí, então, os maiores ficam isentos, né, da culpabilidade, e os menores vão ter medidas muito pouco penosas. Os menores infratores são considerados aqueles que têm entre 12 e 18 anos, porque são os adolescentes. Os menores de 12 anos são crianças, então eles não estão sujeitos a nenhuma medida socioeducativa. Eles são encaminhados para os conselhos tutelares do município. De 12 a 18 anos, eles podem, eles vão ser julgados pelo juiz, e eles vão poder ter vários tipos de medida. Primeiro é a advertência. O juiz adverte que eles não podem mais cometer crime e tal, não sei o quê. E quando o caso é assim, bem simples, por exemplo, quando ele cometeu um furto, aí ele entrega ao responsável e leva é como se fosse uma bronca do juiz, e ao mesmo tempo aconselhando a ele não, como é que se diz, não cometer mais nenhum crime, que ele tem que frequentar a escola, que ele tem que respeitar os pais. Enfim, essa seria a advertência. Depois nós temos a medida de prestação de serviços à comunidade. Esses adolescentes são encaminhados a instituições, por exemplo, hospitais, empresas que querem receber esses adolescentes para trabalhar, e até da própria escola, entendeu? Então aí eles vão cumprir uma medida de prestação de serviços à comunidade, ou seja, eles vão ajudar, fazer algum trabalho para a comunidade, né? Depois também temos a liberdade assistida, a semi-liberdade e a internação. O adolescente pode ficar internado no máximo 3 anos seguidos. Aí ele tem que ser reavaliado e vai para a medida de semi-liberdade. Agora, por exemplo, o menor tempo possível que ele possa ficar internado, isso vai depender da avaliação que os assistentes sociais e os psicólogos vão fazer dele. Agora, no mínimo 6 meses ele vai ficar internado. Depois ele vai para a semi-liberdade. A medida vai progredindo de semi-liberdade, depois ele passa para a liberdade assistida. Vai depender do tipo de ato infracional que ele cometeu. Dependendo da medida que é adotada, né? Vem o relatório do serviço social, da assistente social, da psicóloga, e esse relatório é anexado ao processo do menino, né, do adolescente, e aí o juiz vai analisar, vai analisar aquele relatório e ver se realmente ele já está apto a voltar, como é que se diz, a ficar livre, né, de qualquer medida. Agora, os meninos que são internados, a internação
eles são reavaliados de 3 em 3 meses ou de 6 em 6 meses. A instituição também tem o assistente social, a psicóloga, e aí tem que é o grupo de estudos lá dentro da unidade de internação, que também vai fazer um estudo do caso do menino. Se ele está, como é que ele está dentro da internação, se está indo bem, ou se está se comportando, se tem o propósito de não cumprir, como é que se diz, de não cometer mais nenhum ato infracional. Isso tudo é analisado pela psicóloga, pelo assistente social. Esse relatório também é encaminhado ao juiz e o juiz então avalia. Quando ele acha que o menino já está pronto, já pode sair da internação, há a progressão da medida. A progressão da medida, ele passa de internação para semi-liberdade. A medida de liberdade assistida pode ser cumprida ou no CRIAM ou no próprio juizado, também por uma equipe interdisciplinar, assistente social, psicólogos, que também vai fazer o relatório, encaminhar para o juiz, e o juiz então vai reavaliar para ver se ele já está em condições de ir para a liberdade. Mas 60 mil jovens infratores estão cumprindo medidas socioeducativas em todo o país. 14 mil em regime fechado. E metade deles vai voltar a cometer crimes já no primeiro ano de liberdade. O que nós precisamos é evitar que o indivíduo vá para a vida criminosa. Imaginar que ele, depois que ele vai ser brindado com qualquer medida que o faça retornar a uma vida social sadia, eu acho muito difícil. Daí a necessidade, efetivamente, de uma punição. No distrito... Sim, já. Já sim, uma vez. Eu estava na Leopoldina para dar sinal numa van. Quando eu peguei a van, eles foram 3 menores. Quando chegou do outro lado da ponte, num lugar chamado Figueira, eles anunciaram o assalto e falaram para o motorista não parar. E pegaram a arma e ficou ameaçando as pessoas com a arma. E mandaram a gente baixar a cabeça. Aí nós fomos. Eles, na época, me levaram o valor que eu tinha em dinheiro, me levaram minha aliança, que hoje em dia eu não tenho mais, e me levaram meu celular. Eu estava andando na rua durante a noite, já era mais ou menos mais 11 horas, estava andando na rua, aí eu vi eles vindo no contrafluxo, ou seja, eu estava indo de um lado da calçada e eles vindo na rua, andando de bicicleta. Aí eu vi eles dando uma volta, e eu saí correndo para tentar me safar, mas não consegui. E aí eles me pararam, me encostaram no portão, enfiaram a mão nos meus bolsos para pegar celular, carteira e etc. Só fiquei com a minha chave. Como foi? No ônibus 10 dias, 3 milhões na sua casa. E o que levaram? Meu celular.